Olá a todos! Estou de volta com mais um vídeo totalmente falado em português. Todas as pessoas gostam de uma boa história de amor, de preferência uma que seja bem dramática, como a famosa obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. Em Portugal temos também uma história de amor trágica, envolvendo reis e rainhas. Trata-se da história de amor de Pedro e Inês, tantas vezes recriada por pintores, poetas, dramaturgos e cineastas de todo o mundo. Mas quais terão sido as dificuldades que tornaram este amor impossível? É isso que vamos descobrir. Não se esqueçam que o meu clube de leitura começa já para a semana, dia 15 de setembro. Venham ler o livro As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Hugo Bem, connosco. E agora, vamos começar! Dom Afonso IV, rei de Portugal, tinha um filho, Dom Pedro, que nasceu em 1320. Nessa época, era normal os casamentos entre príncipes e princesas serem combinados. Foi o que aconteceu com Dom Pedro, que em 1339 se casou com Constança Manuel, uma princesa espanhola. Quando Dona Constança chegou a Portugal, trazia na sua comitiva a belíssima Dona Inês de Castro, uma das suas damas de companhia e filha bastarda de um alto fidalgo galego. A sua beleza era tanta que Dom Pedro se apaixonou e tentou manter a relação secreta. No entanto, há quem diga que Dona Constança tinha conhecimento da relação. Bastante incomodada e tentando acabar com esta situação, ela decidiu convidar Inês para ser madrinha do primeiro filho varão, dificultando assim a relação entre Dom Pedro e Dona Inês. No entanto, o destino trocou os planos a Dona Constança e o bebê morreu com apenas uma semana. Esta situação criou muita desconfiança em relação a Dona Inês. Apesar de todas estas intrigas, Dom Pedro mantinha a relação com Inês. Por esse motivo, o pai de Pedro, Dom Afonso IV, expulsou-a do país para manter os amantes afastados. Contudo, ela instalou-se em Espanha, mas perto de Portugal, de modo a poder continuar a ver o seu amado. Enquanto Pedro e Inês contornavam estas dificuldades, o príncipe e Dona Constança continuavam casados. Em 1345, Dona Constança morre durante o parto do filho Dom Fernando. Este acontecimento deu oportunidade a Pedro e Inês de viverem a sua relação amorosa sem se esconderem. Eles mudaram-se para Coimbra e passaram a viver como marido e mulher. Tiveram 4 filhos desse relacionamento. Porém, havia cada vez mais pessoas que se opunham a este romance, uma vez que Inês era filha de um nobre espanhol muito poderoso e os irmãos dela pareciam influenciar Dom Pedro de uma forma negativa e perigosa para Portugal. Dom Afonso IV estava cada vez mais preocupado, pois o povo e a corte não concordavam com o relacionamento de Pedro e Inês, e o rei queria agradar-lhes. Além disso, os conselheiros também estavam a exercer muita pressão para ele pôr fim a esta situação. E não havia outra solução. Inês tinha de ser executada. Apesar de o rei não se sentir confortável com esta medida, pois sabia que os filhos de Inês, seus netos, eram ainda pequenos e ficariam sem mãe, deu autorização aos seus conselheiros para executarem Inês, aproveitando que Dom Pedro estava fora numa caçada. Dona Inês foi assassinada a 7 de janeiro de 1355,
na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, perto de uma fonte. O seu sangue escorreu sobre as pedras dessa fonte e a mancha vermelha ficou aí marcada e continua ali, ainda hoje, como memória deste acontecimento tão trágico. Quando Dom Pedro descobriu o que tinha acontecido, ficou fora de si e revoltou-se contra o pai, declarando-lhe guerra. Porém, este conflito foi curto, já que a mãe o conseguiu acalmar. No entanto, a vingança não estava esquecida e quando o seu pai, Dom Afonso IV, morreu, Dom Pedro tornou-se rei e mandou capturar os conselheiros do pai que estiveram envolvidos no assassínio de Inês e arrancou-lhes os corações, um pelas costas e ao outro pelo peito. Por isso foi apelidado de cruel e justiceiro. Em 1360, Dom Pedro anunciou que ele e Dona Inês se tinham casado antes de ela morrer, o que fez dela rainha depois da morte. Reza a lenda que Dom Pedro desenterrou Inês, sentou o seu cadáver no trono, colocou-lhe a coroa na cabeça e obrigou toda a corte a beijar-lhe a mão. Dom Pedro mandou construir o belíssimo mosteiro de Alcobaça e aí estão 2 túmulos belíssimos. Um da sua amada, cujos restos mortais foram transferidos de Coimbra para aqui, e outro seu. Diz-se que estão posicionados frente a frente, de modo que, no dia do juízo final, levantando-se, se possam ver um ao outro. Espero que tenhas gostado deste vídeo sobre a mais famosa história de amor de Portugal. Partilha comigo nos comentários se conhecias esta história e se já viste alguns dos locais onde ela se passou. Até para a semana!